Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, composto por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Estamos lendo Madhya Lila, capítulo 19, que é uma orientação de Srila Acharya Maharaj, lermos esse capítulo, dessa parte do livro, falando sobre a conversa de Mahaprabhu orientando Rupa Goswami Prabhu. E foi falado nesses dias anteriores que nós lemos aqui, que tudo que temos que saber sobre os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Srimad Bhagavatam, o Vedanta Darshana, Mahabharata, tudo que temos que saber, Mahaprabhu falou para Rupa Goswami e Rupa Goswami escreveu para nós. Então, tudo que temos que saber está aí, dado por Rupa Goswami Prabhu. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui pelo Facebook, pelos comentários. Por enquanto nada, mas de vez em quando eu vou acompanhar aqui para ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. E a última aula, ontem de manhã, estávamos lendo Prabhupada, Sevakvedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele comentando sobre a paz. Só tem paz no devoto puro de Deus, ninguém mais. Nem o karma, trabalhador frutivo, nem o Gyani que quer se fundir no Brahman, e nem o Yogi que quer poderes místicos, os siddhis. Ninguém vai se livrar dos desejos. E o desejo, quem tem desejo, não tem paz. Prabhupada Sevakvedanta, ele deixou claro isso aqui no comentário dele. Então, quem tem desejo, não tem paz. Somente um devoto puro de Deus, de Krishna, que não tem nenhum desejo, ele tem a paz plena. Paz plena somente sem desejos. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Outra coisa também que foi falado que é importante ontem, que nós lemos, comentário de Prabhupada, ele falando que quando nós recebemos a iniciação do Guru, nós recebemos Bhakti Lata Bija, a semente da devoção, a semente da trepadeira devocional. E se você não regar todos os dias, o que é regar? Fazer a prática correta, escutar sobre Deus, falar sobre Deus, fazer um puja, seguir recadas, enfim, a prática correta. Se você não fizer, você não vai regar, você não vai nutrir essa semente da devoção. E aí o que acontece? Maya Devi, Mahamaya, ela coloca outras sementes em nós. Ela coloca a semente da luxúria, a semente da inveja, da ira, da cobiça, da loucura e do ego. Então, se a gente não regar a semente da trepadeira devocional, que o Guru colocou, Maya está colocando essa semente e nós vamos regar essa semente. Toda vez que nós nos servimos Deus, nós estamos regando a semente que Maya colocou em nós. E vai aumentar a luxúria, o prazer, querer desfrutar de sentidos, vai aumentar todos os inimigos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então Maya também coloca a semente em nós e o Guru coloca a semente na nossa alma. Depende do que nós vamos nutrir, se a devoção, ou o mundo material, ou o nosso desfrute, ou a nossa raiva, ira, cobiça. Se a gente alimentar isso, a semente vai se tornar um broto, vai se tornar, vai crescer e ficar forte, e aí pode se tornar uma árvore. E como disse Acharya Maharaj, se a semente se tornar uma árvore, é difícil arrancar. Se você tem uma erva daninha e você arranca logo no início, quando aparece aquele brotinho verde, não sei se alguém já plantou tulasi, quando você planta a semente de tulasi, cresce do lado também a erva daninha. Da mesma forma, Maya faz isso. Se a gente não arrancar essa erva daninha logo no início, ela vai crescer e crescer, se tornar uma planta forte, com uma raiz forte, e aí é difícil arrancar. Então, Prabhupada deixou bem claro, foi muito boa a explicação dele ontem que nós lemos. Agora vamos para um próximo verso. Estamos no verso 153 agora.
Só um minutinho aqui que a folha está meio grudada. Então o verso diz o seguinte: à medida que regamos a Bhaktilata Bija, a semente da trepadeira devocional, a semente genuína, que o Guru genuíno colocou em nossa alma, e a trepadeira vai crescendo aos poucos, até chegar a ponto onde penetra as paredes deste universo e atravessa o rio Viraja, localizado entre o mundo espiritual e o mundo material, ela atinge Brahma Loka. Brahma Loka é onde vive o Senhor Brahma ou Tatasta Shakti. Ela atinge Brahma Loka, a refulgência do Brahman, e enveredando nesta camada, ela alcança o céu espiritual, o mundo transcendental e os planetas espirituais, Goloka, Vrindavana. Então olha aqui para o que esse verso está falando, né? À medida que nós regamos e regamos da forma correta, a semente que o Guru coloca na nossa alma, no momento da iniciação, você vai regando, ela vai crescendo aos poucos, gradativamente, não é de um dia para o outro, ela vai crescendo, 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 nutrindo ela vai crescendo, e aí ela atinge Brahma, ela passa pelo rio Viraja, ela atinge Brahma Loka, onde vive o Senhor Brahma, que fica entre o mundo material e o mundo transcendental, e ela atinge o mundo transcendental e pode atingir Goloka Vrindavana. Então, você praticando todo dia, ela vai crescendo, crescendo, ela ultrapassa todas essas camadas, ela chega em Brahma Loka, onde vive o Senhor Brahma, mas ela ultrapassa o Brahma Loka. O Mayavadi, ele quer chegar em Brahma Loka, o Mayavadi quer se fundir com Deus, na energia de Deus, mas nós não. Nós, praticando corretamente o serviço a Deus, é a única prática que vai levar você para o mundo transcendental. Como diz aqui o verso, o céu transcendental. A única prática é a Bhakti Yoga da forma correta, adequada. E aí tem um comentário agora de Asema Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele fala assim: em geral, a trepadeira refugia-se numa grande árvore, porém, a Bhaktilata, sendo a trepadeira da energia espiritual, ela não precisa refugiar-se em nenhum planeta material, pois não há nenhuma árvore em nenhum planeta material que possa servir de abrigo para a trepadeira de Bhaktilata. Então não há nada, nenhum planeta, nenhum lugar no mundo material que possa ser abrigo da semente da trepadeira devocional, Bhaktilata. Em outras palavras, não se pode utilizar o serviço devocional visando a algum fim material. Nós não devemos, em hipótese alguma, fazer o serviço devocional querendo algo material. Muitas pessoas se confundem, muitos, mesmo do Gaudiya Vaishnavismo, se confundem. Então eles fazem a prática, mas eles querem ainda algo material. O hinduísmo em geral, quem adora semideuses, essa prática é muito comum. Eles fazem adoração querendo algo. Eles oferecem arroz no altar, pedindo para Krishna, o semideus, de repente, para que dê mais arroz na colheita dele, quem é o agricultor. Alguns colocam adesivo de avatares de Krishna no carro para proteger o carro. Alguns colocam adesivos de avatar de Krishna, o Senhor Jagannatha. O que quer dizer Jagannatha? Jaga é o universo, é o Senhor do universo. Nata quer dizer
o Senhor, é o Senhor do universo, o Senhor Jagannatha. Alguns colocam a foto do Senhor Jagannatha no carro, enfim, na sua casa para proteger a sua casa. Mas como que nós vamos fazer de Deus o nosso empregado? Você está querendo dar um emprego para Deus de segurança do seu carro? Você vai estar querendo dar um emprego para Deus de segurança da sua casa? Isso é uma visão totalmente equivocada. Então, como diz aqui Prabhupada no seu comentário, nós não podemos fazer a prática devocional querendo nada em troca material. O serviço tem que ser amoroso e sem querer nada em troca, incondicional. Então não devemos visar nada com fim material ao praticar o serviço devocional. O serviço devocional, ele destina-se apenas à suprema personalidade de Deus. Às vezes, homens com um pobre fundo de conhecimento, eles defendem que Bhakti também diz respeito a coisas materiais, ou seja, eles argumentam que o serviço devocional, ele pode ser, portanto, ele pode ser prestado a uma nação ou aos semideuses, mas isto não é verdade. Então, o serviço devocional, ele não pode ser prestado a nenhuma nação, a nenhum país e nem aos semideuses. Prabhupada está falando isso. O serviço devocional, ele destina-se exclusivamente à suprema personalidade de Deus. E ele foge ao escopo material. Por isso, Srila Sridhar Maharaj, em seus livros, nas suas aulas, ele fala: nós não adoramos semideuses. A nossa linha Gaudiya Vaishnava não adora semideuses. E Prabhupada está deixando claro aqui no comentário dele do Sri Chaitanya Charitamrita. Nós focamos em Deus. Deus quer exclusividade. Ontem mesmo vieram pessoas novas aqui no templo, 5 pessoas novas no templo ontem, simpatizantes, e eles fazem adoração a semideuses, eles têm várias coisas, eles têm murtis virados a Krishna, enfim. Hoje em dia as pessoas sem saber, e aí a pessoa falou: mas eu ganhei no amigo secreto. Ela ganhou no amigo secreto uma murti virada a Krishna. Veja só, a pessoa que deu no amigo secreto para ela não tem nenhuma noção do que é Radha Krishna, do que é uma murti, sem iniciação, sem nada, ela ganhou uma murti. O que eu faço? Ela falou. Eu falei: doa para alguém. Doa para alguém. Alguém que quer, porque tem muita gente que compra, né? Doa para alguém. O que vai fazer? Tudo bem que a murti não é instalada, né? A murti, e ainda eu comentei, Govardhana Shila, Shalagrama Shila não precisa ser instalada. Deus está lá. Agora a murti tem que ser instalada. Se a murti não é instalada, você está fazendo um serviço, você está oferecendo boga tal, para quê? Para uma estátua. Você está oferecendo para uma estátua, para um boneco. Se não tem instalação, é um boneco. Antes de instalar, é simplesmente um boneco. Depois que instala, Deus entra lá. E tem todo um ritual para instalar. Tem que ser uma pessoa que tem iniciação de Brahmani, tem que seguir o protocolo do manual, enfim, cantar alguns mantras, fazer um puja no altar para a deidade, colocar sândalo com folha de tulasi aos pés da deidade. Tem todo um ritual para instalar a deidade. Então, infelizmente, hoje em dia, estão pulando etapas, como eu falei para as pessoas ontem. Você tem que receber a primeira iniciação, o Mahamantra, depois aí de um tempo você pede a segunda iniciação para o Guru para servir a deidade. Se você tem tanta vontade de servir a deidade, você tem que passar por esse processo, não pode pular etapas. Da mesma forma que as pessoas querem cantar o Mahamantra na Japamala, com a Japamala comprada, sem a iniciação de um Guru genuíno.
Se você tem tanta vontade de cantar a Japamala, então receba a iniciação de um Guru genuíno, porque aí você não vai perder tempo. Você está cantando o Mahamantra com a potência de Krishna, que o Guru genuíno passa para você. Então, por isso o Prabhupada está falando aqui, ele está orientando, né? Não use o serviço devocional para você mesmo, nem para você pedir nada em troca. Não adore semideuses e nem siga uma causa material. Quando ele diz aqui, na verdade, né? Não, deixa eu ver o termo que ele usa aqui. O serviço devocional não é prestando a uma nação ou aos semideuses o serviço. Quando ele fala nação aqui, é qualquer causa material que você abraça. Siddhartha Maharaj falou, se você abraçar uma causa material, você está perdendo tempo, porque tudo isso é temporário, é uma visão errônea, é um conhecimento incompleto você abraçar uma causa material ou você estar adorando os semideuses. E ele continua, há um rio ou oceano causal entre as naturezas espirituais e materiais. E esse rio, ele está livre da influência dos três mundos, dos três modos da natureza material. Então, quais são os três modos da natureza material? Tamaguna, Rajaguna e Satoguna, modo da ignorância, modo da bondade, modo da paixão. Está fora, o serviço devocional está em Nirguna, sem modo material. Guna quer dizer modo. Então, Tamaguna, modo da ignorância. Por exemplo, a praçada não tem modo material, por isso a praçada não fica velha, a misericórdia não fica velha. Quando você faz um alimento, qualquer alimento, no modo da bondade, que você cozinha para Deus, e você deixa mais de 3 horas esse alimento, depois de pronto, ele passa do modo da bondade, sai no modo da bondade, para o modo da ignorância. Por isso nós não devemos oferecer nada comprado para Deus. Claro, existem padrões, né? Num templo, o padrão é mais evoluído, mais evoluído não, é mais rígido. Mas a sua casa, mas não é adequado. Krishna fala, eu aceito qualquer alimento no modo da bondade. Ele fala isso no Bhagavad Gita. Então, qualquer alimento que você compra e ofereça para Deus, já saiu do modo da bondade, porque faz mais de 3 horas. Então, não existe modo material no rio, no oceano causal, como diz aqui Prabhupada. Então, está fora dos 3 modos materiais. Por isso, chama-se Viraja, o rio Viraja. A palavra Vi significa Vigata, completamente erradicada, e Raja significa a influência do mundo material. Então, Viraja, ele significa completamente erradicada a influência do mundo material, o rio Viraja. Nessa plataforma e entidade viva está completamente livre do enredamento material. Quem está lá está totalmente fora do enredamento material. Para os gyanis desejosos de fundir-se na refulgência do Brahman, há o Brahma Loka. No entanto, Bhaktilata não se abriga em nada no mundo material, nem se abriga em Brahmaloka, embora o Brahmaloka esteja além do mundo material. A Bhaktilata, ela cresce até chegar ao céu espiritual, a Goloka, ou a Vaikunta, onde fica Goloka Vrindavana. Então, Vaikunta quer dizer sem limites. A palavra Vaikunta é sem limites. O mundo transcendental não tem limites. A Bhaktilata, a semente da devoção, aonde ela atinge?
ela não vai se abrigar em nenhum plano material, nos planos celestiais do mundo material, ela não vai ficar no Brahman, em Brahma Loka, ela vai até o mundo transcendental. Agora, quem é o impersonalista, ele vai chegar em Brahma Loka, ele vai se fundir à refulgência de Deus, ele vai se fundir à energia marginal de Deus. Mas existe algo além disso. Esse plano que o Mayavadi quer atingir, né, Brahma Loka ou Tatastha Shakti, a alma perde a consciência, ela perde a individualidade. Você joga uma gota de água num copo de água, cadê a gota? Sumiu. Ela se fundiu. Ela faz parte agora da água que está no copo. Então, não é mais um indivíduo, uma gota de água. Ela se fundiu. Ela se misturou. Da mesma forma, mas, como diz Prabhupada aqui no seu comentário, quando a alma está fazendo Bhaktilata, a devoção a Deus, o processo devocional, ela não vai parar em nenhum lugar. Ela não vai parar no mundo, no céu material, ela não vai parar em Goloka Vrindavana. Por isso o caminho nosso não é Jnana, o caminho do estudo, não é Jnana Yoga. Se você estudar, querer conhecimento, você vai atingir o mundo, não o mundo transcendental, nem o mundo material. Você vai atingir o Brahma Loka, onde vive o Senhor Brahma. Se você continuar desfrutando dos sentidos, como todo mundo faz hoje, você vai voltar para o mundo material. Pode ser no plano celestial, pode ser na terra, ou pode ser no plano infernal. Mas você continua no mundo material. E se você servir Deus exclusivamente, se render totalmente a Deus, você vai para o mundo transcendental. Vai Vaikuntha, para Vyoma, até pode chegar em Goloka Vrindavana, que é o lugar mais elevado do mundo transcendental. Cada prática vai te levar para um local. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Se você adora fantasmas, você vai se tornar um fantasma. Se você adora semideuses, você pode viver com semideuses. Se você adora Krishna, aí que está também a diferença. Existem vários planos no mundo transcendental. Se você adora o Senhor Ramachandra, você vai viver no máximo que você chega em Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra. Se você adora Shalagyanama Shila, se você faz esse processo de regras e regulamentos, você vai atingir onde vive o Senhor Narayana. Agora, se você se render exclusivamente a Krishna, da forma adequada, sabendo que no Mahamantra o Rama quer dizer aquele supremo que dá prazer a Shrimati Radharani, porque Rama quer dizer prazer. Então, o Rama do Mahamantra Hare Krishna é Radharamana, é Krishna que dá prazer a Shrimati Radharani. Se o seu guru, se o guru da sua linha, como é o nosso caso, Srila Siddhar Maharaj, tem essa compreensão, a gente pode atingir sim Goloka Vrindavana, que é o lugar mais elevado do mundo transcendental, onde Krishna toca flauta, ele brinca com os Gopalas, ele brinca com as Gopis, ele está lá com Mãe Yashoda, com Nanda Maharaj, seu pai, e todos os associados dele desse plano. Cada prática devocional vai levar você para um local. Se você pratica corretamente, você pode ir para lá, como diz aqui Prabhupada, Goloka Vrindavana. Vamos ler o outro verso aqui. Diz o seguinte: situando-se em nosso coração e sendo regada por Shravana e Kirtana, a trepadeira de Bhakti da devoção, ela cresce cada vez mais. Dessa maneira, recebe o abrigo da árvore dos desejos, dos pés de lótus de Krishna, o qual vive eternamente no planeta conhecido como Goloka Vrindavana, na mais elevada região do céu espiritual. A mais elevada região de Vaikuntha é Goloka Vrindavana. E como diz Prabhupada aqui, na verdade isso aqui não é Prabhupada, né? Aqui é o próprio Chaitanya Charitamrita. Mas nós veremos ontem que, quando ele fala em Shravana Kirtana, a prática devocional, ele diz: seguir o Guru,
da forma adequada, escutar o guru falar e seguir o guru da forma adequada. Isso é Shravana Kirtana. Shravana Kirtana é escutar o guru e também seguir o que ele fala, e seguir as instruções. Não é somente escutar, Harikata. Shravana é escutar, Kirtan é falar, né? Harikata é o cantar, mas não é suficiente somente você escutar e falar, você tem que praticar o que o Guru está falando. Para você pregar, Srila Siddhar Maharaj fala, a qualificação por uma pessoa pregar, ela tem que executar o que ela está pregando. Se a pessoa não está fazendo o que ela prega, ela não tem direito. Srila Siddhar Maharaj usa esse termo. Se você não fizer a prática correta que você prega, você não tem o direito de pregar. Então, por que nós não vamos fazer a prática correta se nós temos a vontade de pregar? Nós temos que seguir princípios, regras e regulamentos. Prabhupada falou isso, lemos ontem. Quem não assistiu a aula de ontem, assista, está gravado ontem de manhã, porque Prabhupada, nós lemos ele falando tudo isso. Agora a Prabhupada vai comentar esse verso aqui. Então vamos ler o comentário de Asya Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Esse verso que ele vai falar é do Brahma Samhita, capítulo 5, verso 37. E o verso fala: adoro Govinda, o Senhor primordial. Ele mora em seu próprio reino, Goloka, com Radharani, que se assemelha à própria figura espiritual dele e que personifica a potência estática de êxtase, Ladini. As companheiras delas são confidentes de Radharani e personificam expansões de sua forma física, estando elas embebidas e permeadas de raça, de êxtase espiritual, sempre bem-aventurada. No mundo espiritual, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele expande-se em sua potência espiritual, que é Shrimati Radharani. Ele tem a sua forma eterna de bem-aventurança e conhecimento, Sati, Chiti e Ananda, Vigraha. Tudo no planeta Goloka Vrindavana é uma expansão espiritual de Sati, Chiti e Ananda. Todos lá são da mesma potência. Ananda, Chinmoya, raça. A relação entre a suprema personalidade de Deus e o seu servo enquadra-se na categoria de Chinmoya, raça. Krishna, Krishna e os seus séquitos, parafernália, são da mesma potência. Chinmoy, é traduzido Chinmoy também como pedra de toque, né? As poeiras, ao penetrar a potência material, a potência Chinmoy, raça, ela torna-se onipenetrante, embora a suprema personalidade de Deus
exista em Goloka Vrindavana o seu planeta pessoal, ele está presente em toda parte. Anandatara está Paramanu. Aí tem um verso grande aqui que diz o seguinte: essa está presente dentro de todos os universos, embora sejam inúmeros os universos, ele está presente dentro de cada átomo. Isvara, Sarva, Bhatanam. Então Krishna está presente dentro de cada átomo. Ele é a potência onipenetrante. Por que Krishna está dentro de cada átomo? Porque dentro de cada átomo tem a alma, Jiva. E onde tem alma Jiva, tem a super-alma, Paramatma. Então Krishna, ele está presente em tudo. O planeta dele é Goloka Vrindavana, ele vive lá, mas ele está em todos os universos, em todos os átomos do universo material. Ele é onipresente, ele é onipenetrante. Krishna está em todo lugar. Para nós é muito difícil compreender isso, mas ele consegue se expandir em todos os lugares. Goloka Vrindavana é o planeta supremo do mundo espiritual. A fim de irmos ao mundo espiritual, após sermos penetrados à cobertura do universo material, nós devemos penetrar Brahma Loka e refulgência espiritual. Então, nós podemos chegar ao planeta Goloka Vrindavana. Então, para chegar em Goloka Vrindavana, nós penetramos Brahma Loka, mas não ficamos lá. Existem também outros planetas no mundo espiritual, chamados planetas Vaikunta. E nesses planetas, o Senhor Narayana é adorado com respeito e veneração. Nesses planetas prevalece a Shantarasa, relacionamento neutro, sendo que alguns devotos também relacionam-se com a Suprema Personalidade de Deus em Dasyarasa. Então, no planeta Vaikunta, que vive o Senhor Narayana, prevalece o que? Shantarasa, relacionamento neutro. E também alguns devotos lá têm Dasyarasa, servidão ao Senhor Narayana, mas são menos. A maioria que prevalece lá é Shantarasa. Depende do lugar, depende da tua prática devocional, você vai para um planeta espiritual. Existem vários e vários planetas. Qual que é o mais elevado? O mais elevado é Goloka Vrindavana. Por que Goloka Vrindavana é mais elevado? Porque lá tem 5 tipos de relacionamento. Somente em Goloka Vrindavana tem os 5 tipos de relacionamento com Krishna, os 5 raças. Lá tem Shantarasa também, relacionamento neutro. Lá tem Dasyarasa, relacionamento de servidão. Lá tem Sakyarasa, relacionamento de servidão como amigo. Lá tem Vatsalyarasa, relacionamento de servidão como parente, como pai, como mãe. E lá tem Madhuryarasa, relacionamento conjugal com Deus. E o mais elevado é o relacionamento conjugal de amor diamante. É o mais elevado que existe. Somente em Goloka Vrindavana existem 5 raças. Em Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana, como diz aqui, somente tem 2 raças, mas a maioria está na raça de neutralidade. A doçura do serviço, a doçura da servidão. Quanto à doçura de fraternidade, esta raça é apresentada em Vaikunta pela
amizade com respeito à veneração. A outra raça de fraternidade manifesta-se como amizade em igualdade, e encontra-se isto no planeta Goloka Vrindavana. Superior a isso, e ao serviço ao Senhor em Vatsalya Rasa, amor de pai e mãe, é superior ao relacionamento de amizade. E no ponto mais alto, mais elevado, está o relacionamento com o Senhor em Madhurya Rasa, amor conjugal. Essas 5 raças manifestam-se plenamente no mundo espiritual, na nossa relação com o Senhor Supremo. Portanto, no mundo espiritual, a trepadeira de Bhakti Lata, ela encontra o seu lugar de descanso aos pés de lótus de Krishna. A trepadeira devocional, ela vai encontrar o descanso, como diz aqui Prabhupada, em Krishna. Continuando aqui, está no finalzinho do comentário dele, e ele fala assim: não, o comentário dele acabou, agora temos um outro verso. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário aqui para nós tentarmos responder. O Vraja Raja Prabhu está aqui hoje presente conosco. Tem alguma pergunta, Vraja? Vamos ler aqui na internet se alguém fez algum comentário. Não, por enquanto não. Então vamos continuar a leitura, só mais um pouquinho, ainda temos alguns minutos. Vou ler esse último verso de hoje com o comentário de Prabhupada. Então, o livro fala: a trepadeira, ela expande-se imensamente no planeta Goloka Vrindavana, onde produz o fruto do amor por Krishna. Então, a trepadeira, ela expande-se plenamente no planeta Goloka Vrindavana, e lá dá o fruto, é somente lá que dá o fruto do amor por Krishna puro. Embora permanecendo no mundo material, o jardineiro regularmente ele borrifa a trepadeira com a água de ouvir e do cantar. Então o fruto da trepadeira só estará lá no mundo transcendental. Embora nós jardineiros, nós somos considerados jardineiros. Por quê? Porque o Guru coloca a trepadeira da semente devocional em nós, no dia da iniciação, mas nós temos que ser o jardineiro e todo dia regarmos, como diz aqui Prabhupada, todo dia nós pulverizarmos água. E o que é essa água? Shravana Kirtana. E novamente eu vou falar, Shravana Kirtana é escutar o Guru, mas executar o que o Guru fala. A orientação do Guru. Não adianta somente escutar, nós temos que executar. E aí vamos ter realmente o fruto lá no mundo transcendental. E o comentário de Prabhupada é: em Goloka Vrindavana, os devotos relacionam-se muito intimamente com a Suprema Personalidade de Deus. Os devotos ocupam-se a serviço do Senhor Supremo, em grande amor estático. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele manifestou pessoalmente esse amor em seus ensinamentos às pessoas do mundo material. O fruto da trepadeira devocional é o desejo puro de servir e satisfazer
os sentidos da suprema personalidade de Deus. Veja só, isso é importante que Prabhupada falou. O fruto da trepadeira devocional é o desejo puro de servir e satisfazer o Senhor Supremo, os sentidos do Senhor Supremo. Não é para satisfazer os nossos sentidos. O fruto puro do amor a Deus é deixar Ele feliz, satisfazer os sentidos dele, servir Ele para deixar Ele satisfeito com o nosso serviço. Não para nós, somente para Deus. Aí tem um verso aqui de Chaitanya Charitamrita, que Prabhupada ele cita, Adilila, capítulo 4, verso 165. E diz o seguinte: no mundo espiritual, ninguém deseja nada além da satisfação dos sentidos da suprema personalidade de Deus. A alma condicionada, como nós, presa ao mundo material, nem pode compreender, nem apreciar como é que o devoto, ainda no mundo material, ele presta serviço íntimo ao Senhor Supremo por sentimentos de amor estático e sempre se dedica a satisfazer os sentidos do Senhor Supremo. Embora se encontre neste mundo material, o devoto puro, ele sempre se ocupa no confidencial serviço ao Senhor Supremo. Então, nós não conseguimos compreender como que é possível uma pessoa no mundo material ter esse amor puro por Deus, mas um devoto puro tem, um guru genuíno tem isso. Ele está aqui no mundo material, no corpo material, mas ele tem esse sentimento de amar a Deus puramente e satisfazer Deus o dia todo. Então, embora se encontre nesse mundo material, o devoto puro, ele sempre se ocupa no confidencial serviço ao Senhor Supremo. O devoto neófito, comum como nós, não consegue entender isto. Por isso, se diz, aí tem um verso aqui que diz o seguinte: no mundo material, nem mesmo um acadêmico erudito, ele entende as atividades de um Vaishnava puro. Nem você estudando um acadêmico erudito não compreende. Segundo as suas atividades fruitivas, toda a entidade viva, ela divaga dentro desse universo em diferentes espécies, em diferentes sistemas planetários, entre muitos milhões de entidades vivas. Talvez um tenha a fortuna de receber a semente de Bhaktilata, a trepadeira do serviço devocional. Entre milhões e milhões de entidades vivas, uma vai receber essa semente. E nós, que fomos iniciados, temos essa fortuna. Nós somos a minoria da minoria. Não sei porquê, mas nós tivemos essa fortuna de receber essa semente de um guru genuíno. Milhões e milhões, trilhões de almas não têm essa fortuna, mas nós tivemos. Então nós temos que dar valor a isso e praticar. A trepadeira do serviço devocional, nós temos isso. Pela graça do mestre espiritual e de Krishna, ela nutre a Bhaktilata, borrifando-a regularmente com a água de Shravana Kirtana. A alma que tem essa boa fortuna, ela nutre todo dia com Shravana Kirtana. Ouvir e cantar. Dessa maneira, a semente de Bhaktilata, ela germina e brota, crescendo cada vez mais, ultrapassando todo o universo, até que ela penetre a cobertura do universo material,
alcança o mundo espiritual. A Bhaktilata, a trepadeira da devoção, ela continua a crescer até que alcance o sistema planetário máximo, Goloka Vrindavana, onde Krishna vive. Lá a trepadeira abriga-se aos pés de lótus do Senhor Supremo, e este seu destino final, esse seu destino final. Nessa ocasião, a trepadeira, ela começa a dar os frutos do amor estático por Deus. O devoto que ele nutre a trepadeira, ele deve ter muita cautela. Diz-se que ao regar a trepadeira, não pode parar. Não é que a um certo ponto podemos parar de cantar e ouvir e tornarmos-nos devotos maduros. Então nós nunca podemos parar de regar a trepadeira devocional. Mesmo no mundo transcendental, Srila Siddhar Maharaj fala, o mundo transcendental também tem evolução espiritual. Não é somente aqui na Terra, lá também tem. Então não é somente aqui que nós vamos evoluir espiritualmente. Lá também vamos fazer esse serviço. Pega a chave e você coloca lá embaixo. Vamos lá então aqui, continuando, está no finalzinho do verso de Prabhupada. Não é... Quem parar inevitavelmente de fazer a prática correta, cairá do serviço devocional. Mesmo que alguém seja muito destacado no serviço devocional, não deve abandonar o processo de regar a trepadeira devocional com Shravana e Kirtana. Quem abandona tal processo faz isso impedido por uma ofensa. Descreve-se isto no verso seguinte. O verso seguinte vamos ler amanhã de manhã. Então, como diz Prabhupada aqui, mesmo aquele que está elevado, já atingiu uma posição elevada no serviço devocional, na sua alma está numa posição elevada. Se ele parar de fazer Shravana Kirtana, se ele parar de praticar a vida devocional corretamente, ele vai cair. E esse devoto que está nesse estágio, se ele parar, é porque ele cometeu alguma parada, ele cometeu alguma ofensa. Então, se você cometer ofensa contra o Vaishnava, se você cometer ofensa contra aquele que está tentando servir, ou uma ofensa ao templo, você comete algum tipo de ofensa, você vai ser afastado. E aí você interrompe o processo. Aquele que pode estar no estágio elevado, já está praticando há muito tempo, está numa categoria já alta de serviço, ele se ofender alguém, ou ele parar de fazer Shravana Kirtana, mas como diz Prabhupada, a pessoa que está no estágio desse é porque ela cometeu alguma ofensa. A ofensa afasta o devoto da devoção. Krishna não gosta de ofensa, Krishna não gosta que nós olhemos os defeitos dos outros. Todo mundo tem defeito, com exceção do devoto puro. No sendo guru genuíno, todo devoto tem defeito. E se você ficar olhando o defeito e divulgando o defeito, e ficando com raiva do defeito do outro, deixe o outro. O caminho é individual, a prática é coletiva. Se você começar a ofender, você será afastado. Aí você não quer mais escutar a aula, você não quer mais cantar os santos nomes, você não quer mais seguir Ekadashi, você não participa mais. Mas isso o que é? É ofensa, a parada. A parada tira você do serviço. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar em Nama Sankirtan o Hari Harai.
Por enquanto ninguém comentou nada. Depois então eu olho quem está participando conosco. Vamos cantar agora o Namo Sankirtan Hari Harai. Não esqueçam que sexta-feira nós vamos ter o Festival de Sri Nityananda Prabhu. De manhã e à noite, de manhã vamos falar sobre ele, à noite também, mas o festival mesmo vamos comemorar à noite. E não esqueça que é jejum total até meio-dia. O aparecimento de Nityananda Prabhu, jejum total ao meio-dia. Por quê? Porque Nityananda Prabhu apareceu ao meio-dia. Jejum total até meio-dia. E depois coma normal, não precisa ser lá no calpa, pode comer normal, honrar a praçada normal com grãos. Então vamos lá, Namo Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopala Govinda Rashi Madhusudan. Giridhari Govinatha Madanahoram. Nityananda Sri Advaita Sadadara Shiva Sari Gora Bhattavinda. Jaya Rupa Sanatana
Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Temos aqui hoje conosco participando a Shrimati Devidasi, Ishan Krishna Prabhu, o Varajaraja Prabhu, que está aqui presencialmente. Temos aqui também a Arjuna Krishna Prabhu, o Marco também assistindo conosco. Shemon Shen, a Eliane também Souza aqui, a Malini Devidasi também conosco, o Rama Gopal Prabhu também assistindo conosco. Enquanto vocês olham a deidade, eu vou olhar se tem mais alguém aqui no outro aparelho. São essas pessoas mesmo. Então, Dandavati Pranam, até amanhã de manhã com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, até hoje à noite com a leitura das aulas de Sila